Boa noite a todos. Nós gostaríamos de inicialmente agradecer pela oportunidade que a casa nos oferece de vir de Canoas até aqui para estudar. Mas nosso agradecimento não é por nós estarmos aqui, no sentido de Ederson ou de qualquer pessoa pessoalmente falando, mas sim na oportunidade de trabalhar na doutrina, estudar um tema específico e ter a oportunidade de dividir. Então, porque muitas vezes quem aprende mais, na verdade, é o expositor, né? E nós simplesmente temos a oportunidade de relatar o que dentro de nossas pequenas capacidades, nossas grandes limitações, conseguimos aprender. E o tema que nos traz até aqui, que nos é muito caro ao coração, que é o que nós normalmente falamos, é sobre Jesus. E o título é Encontro com Jesus. Se nós pararmos para analisar o mundo na atualidade, nós vamos observar que nos últimos 3 séculos, a evolução tecnológica, intelectual, material que o homem alcançou é algo notório. Nós colocamos aeronaves no espaço, temos telescópios que captam a luz de estrelas desde o nascimento do universo, como Hubble. Ao mesmo tempo, temos satélites girando em torno da Terra que permitem comunicações em tempo real entre qualquer parte do planeta. Conseguimos também, num sentido contrário, penetrar na matéria, indo até a escala atômica, desintegrando energias e reagrupando, formando matéria e decompondo matéria. Descobrimos curas de doenças nunca antes imaginadas e N formas de tratar o corpo. Mas, ao mesmo tempo, essa inteligência que se agiganta, nós vemos ela muitas vezes trabalhando para o narcotráfico. Muitas vezes os melhores químicos são contratados pelos maiores traficantes para fazer as misturas. Muitas vezes os melhores cientistas são contratados pelas indústrias bélicas para fazer armas de destruição em massa. Os maiores gênios, os maiores intelectos fizeram as bombas mais potentes. As maiores inteligências do conhecimento, do direito, da justiça, normalmente são as mais bem pagas para libertar pessoas que devem perante a sociedade, mas que não querem prestar contas. Os famosos advogados-chave de cadeia. Então nós vamos vendo que ao mesmo tempo que nós crescemos intelectualmente, nós não sabemos usar esse instrumento tão sagrado que é o saber. E da mesma forma que tratamos o corpo, que buscamos a cura da AIDS, do câncer, N outras doenças, a depressão avassala o século XX e o século XXI de uma forma nunca antes vista. Um suicídio é cometido a cada 4 segundos no mundo. A quantidade de abortos é incalculável. A quantidade de assassinatos ou de brigas em trânsito é algo gigantesco. Então nós vemos que o homem intelectualizado, informado, conhecedor, ainda assim não está em paz consigo e com seu irmão. Ainda estamos praticamente na mesma posição de 2000 anos atrás, onde meretrizes, assassinos, ladrões, leprosos, políticos, ricos, generais, estadistas buscavam Jesus de Nazaré.
E é relatado por Roque Jacinto, em uma obra mediúnica, que certa vez, Gabriele, esposa de Allan Kardec, terminando de ajeitar os papéis, as suas correspondências do seu marido, vai até o seu escritório e o encontra absorto, fechado em si mesmo, com um olhar de encantamento de quem via algo belo. Ela entra silenciosa, mas ele se dá conta da presença dela no escritório. E ele tinha um brilho no olhar, um sorriso, como de que alguém que tivesse visto uma obra de arte. E ela pergunta, o que houve? E ele vai e lhe responde, melhor me perguntardes o que vejo. Pois seja, o que vês? Kardec se levanta e coloca Gabi sentada em sua poltrona. E começa com gestos amplos e largos a descrever. Era o pé de um monte. Muitas mães vindo de longas jornadas traziam, erguendo nos braços, crianças magrérrimas, famintas. Uma outra erguia em seus braços uma criança com uma expressão facial bestializada. Vinha, porém, qual se em seu regaço transportasse um anjo que infinitamente amava. Soldados romanos, exaustos das guerras sanguinolentas, depunham as suas vestimentas e as suas armas num doloroso anseio de paz. Homens a quem a fortuna favorecia, surgiam súplices para aliviar a carga de suas tarefas, ansiando por sentir a simplicidade da vida. Políticos nobres, que haviam descido desencantados das tribunas, se misturavam com o povo sofrido, angustiados por encontrarem noções de equilíbrio e desprendimento. Após ligeira pausa, Kardec prosseguiu. Escravos, ombreando com artesãos, no suor de suas faces sofridas, buscavam algum alento. Alguns leprosos, em se isolando do povo, envergonhados expunham as próprias chagas, chorando por compreensão para sua desdita. E como se a tudo estivesse vendo, Kardec continuou. E a considerável distância, sacerdotes aguardavam irônicos. Kardec, erguendo a mão, levanta os olhos como se apontasse para o alto do monte. E no alto, levanta-se Jesus. Abre seus braços contra as nuvens do firmamento, e a sua branda e doce voz, como que se multiplicando no espaço infinito, clama: Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Kardec se interrompe, com a emoção lhe embargando a voz. Gabi o abraça igualmente comovida. Era o sermão do monte, diz ela emocionada. Ele faz que sim. Era todo o conteúdo da doutrina que terminei. E uma aragem, revirando os papéis sobre a escrivaninha, coloca quase em pé a primeira página do livro onde se lia: O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse, aponta Kardec ainda emocionado, é a revivescência do Sermão da Montanha. As suas páginas são esperança e fé a todos que sofrem. É novamente Jesus, de braços abertos, acolhendo os aflitos. Essa pequena história, ela ilustra significativamente a sede da humanidade. Nós não temos sede de saber, de conhecimento, de riquezas, apesar que aparentemente nos expressamos às vezes assim. O que inconscientemente todos buscamos é Jesus. Buscamos encontrar aquele amor inigualável na Terra. Aquela alma que conseguia mover multidões, que conseguia curar doenças físicas, mas curava principalmente almas. Essa é a nossa busca. Então hoje, nós vamos buscar analisar situações de pessoas que encontraram Jesus em diversas situações, diversas condições.
E a mensagem que inicialmente nós vamos tentar construir é que todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados hoje, já encontramos o Mestre algum dia, mas optamos por não segui-lo. Mas nós teremos a oportunidade de encontrá-lo novamente. A questão é se teremos olhos de enxergar este encontro, pois não será um encontro material, mas sim um encontro espiritual. O primeiro encontro que nós utilizaremos é a Estrada de Damasco. A Estrada de Damasco ela é narrada com detalhes pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão. Este livro ele conta a história principalmente de Gesiel e Saulo. Gesiel e Saulo eram dois hebreus, criados em duas famílias tradicionais que seguiam a Torá, o livro sagrado hebraico. Gesiel, em determinado momento, se torna cristão e Saulo se torna doutor da lei. Era o orgulho da raça. Era jovem, tinha oratória, dominava todos os conhecimentos dos doutores da lei e era o futuro religioso daquele povo. Só que Saulo era inimigo do Cristo, que já havia desencarnado na cruz. E ao olhar aquele Gesiel, que hoje se chamava Estevão, e aquele jovem lhe derrota inconscientemente na oratória, colocando Jesus acima de Moisés, aquilo lhe inflama um ódio desmedido pelo Cristo. Conseguindo Saulo levar Estevão, Gesiel, a pena capital através da lapidação, ou seja, apedrejamento em praça pública. Além disso, Saulo vem a descobrir no leito de morte de Estevão, sanguinolento, que a sua noiva, ou seja, a noiva de Saulo, sua amada, era irmã daquele cristão que ele tanto odiava. E que ela havia se convertido. Ele decide então fazer uma busca pelo homem responsável por convertê-la, chamado Ananias, que estava na cidade de Damasco. Ele consegue carta, lhe dando o direito de prender e matar, caso necessário, todos os cristãos que encontrasse pelo caminho. Mas o seu foco era Ananias. Ele vai, seguido de dois companheiros, montados nos camelos, e relata Emmanuel que ao se aproximar de Damasco, na estrada de Damasco, sol inclemente de meio-dia no deserto, Saulo olha para o céu e vê que vem descendo uma luz que chegava a ofuscar o brilho do sol. Ele cai do camelo, de joelhos, e aquela luz deslumbrante vai se aproximando e vai tomando a forma de um homem, de cabelos compridos, barba nazarena, exalando uma energia peculiar, única. Ele se emociona e pergunta: quem sois vós, Senhor? E só ele enxergando aquela visualização. Os dois companheiros achavam que ele estava delirando por causa do calor. Aquele homem estranho que descia do céu lhe diz: eu sou Jesus, Saulo. Nesse momento ele cai em pranto convulsivo, diante do seu desespero de entender que aquele homem que ele perseguia não era um simples carpinteiro, mas sim uma alma grandiosa. E num exemplo de humildade, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E é ordenado que ele vá até a cidade de Damasco, e lá ele é curado por Ananias e se torna Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo perante os gentios, ou seja, os pagãos, os que não eram hebreus. A simbologia que está por trás dessa passagem evangélica é muito forte. Saulo de Tarso foi o iniciador das perseguições aos cristãos. 3 séculos de torturas de cristãos, de fogueiras, de leões, de açoites, foram decorrentes de sua atitude, inicialmente, de perseguir cristãos. Ele foi o principal iniciador. E este homem que foi o maior iniciador dessa matança de 3 séculos,
venha se tornar o vaso escolhido do Cristo, o maior divulgador da Boa Nova. Então nós vamos ver que Jesus não espera homens santificados ou mulheres santas para divulgar o Evangelho. Ele espera almas arrependidas dos seus comportamentos, que buscam se modificar através de uma nova conduta. Porque com certeza o Mestre tem uma legião de espíritos superiores que, ao estralar de seus dedos, encarnariam na Terra e ajeitariam as coisas, trariam as mensagens. Mas ele quer que, na verdade, nós, através do arrependimento, mudemos o nosso comportamento, suemos construindo de volta o que destruímos muitas vezes e aprendamos com nossos erros. E assim nós vemos coparticipantes da criação com ele, da mesma forma que ele coparticipa com o Pai. A postura de Saulo, ela é muito significativa. Muitas vezes, quando nós nos damos contas de nossos erros, nós entramos numa aflição íntima que nos faz cruzar os braços. Nós nos recriminamos de uma forma tão agressiva que entramos em processos depressivos, tiramos a vida própria, caímos no alcoolismo, cometemos suicídio indireto por desistir de viver, por causa dessa nossa incapacidade de encarar a verdade, de não ficar cego diante da luz. E a postura dele, um homem que já havia sangue em suas mãos, inocente, sangue de mulheres, de idosos, de pais de família, de crianças, ele vai e pergunta ao Mestre: Senhor, que queres que eu faça? Ele não começa a se lamuriar perante o Cristo em espírito. Ele não começa a contar suas dores íntimas, a noiva que faleceu por causa de uma doença, o fato de ele ver um conflito entre seguir Jesus ou ficar com Moisés, a questão do orgulho dentro dele ser um homem poderoso perante sua nação, ou de seguir aquele evangelho que pregava uma simplicidade. Ele não fala isso. Ele vai e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E essa questão é fundamental para a nossa vida de espíritos imortais. Se analisarmos, se tivéssemos a capacidade, e graças a Deus não temos, de olhar o nosso passado, veremos que a nossa consciência, não as nossas mãos, mas a nossa consciência muitas vezes está manchada de sangue. Sangue nosso, de familiares, de vizinhos, de povos, de milênios de ódio. Por isso que hoje é tão difícil nós muitas vezes oferecermos a outra face. Se nós analisarmos, há 2 séculos atrás era normal as pessoas fazerem duelos no meio da rua. Há 5 séculos atrás as pessoas iam de espada para a rua, prontos para, caso recebesse alguma ofensa, matar o outro. Então, milênios de comportamento de selvageria, onde a gente matava o nosso semelhante. Então não vai ser em uma existência que nós vamos conseguir modificar um comportamento belicoso. Por isso é tão difícil, às vezes, silenciar ante uma ofensa, silenciar ante o familiar que está agindo de forma incompreensiva, aceitar as asneiras alheias, desculpar incondicionalmente, perdoar, se colocar no lugar do outro. Isso é uma proposta que nos é posta há 2000 anos pelo Mestre, mas que só agora a grande maioria de nós estamos despertando. Então não vai ser em uma existência que a gente transformará milênios. Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, chega a dizer que o tempo que se leva para se vencer um vício moral é praticamente o mesmo durante o qual ele foi alimentado, de tão enraizado que ele se torna na alma. Então, se eu alimentei meu orgulho durante 2 milênios, não será em 50 anos que eu vou dizer que eu posso garantir que está extirpado de minha alma, ou que eu não terei fraquejamentos de orgulho, ou teremos insights de humildade. Teremos que mudar, fazer um novo hábito.
E Emmanuel, analisando isso, ele bota um texto chamado Caindo em Si. E ele analisa vários cristãos que caíram em si ao se dar conta de seus erros. E como eles reagiram ao cair em si. Judas, ao cair em si, comete suicídio. Ao se dar conta de que o plano que ele fez para que ele tivesse poder e Jesus assumisse um poder temporal, não deu certo. No seu arrependimento de ser o traidor do mestre amado, porque ele amava Jesus, isso tem que ficar bem claro, não aceitando, não lidando com a consciência de culpa, se suicida. Mas há exemplos positivos. Madalena, ao cair em si, a que era obsediada por 7 espíritos, como diz o Evangelho, se torna uma seguidora fiel do Mestre e é a primeira a vê-lo após seu desencarne. Relata Humberto de Campos que a sua vida pós-falecimento de Jesus foi vivendo com leprosos, porque ela pregava ao entardecer, subindo numa pequena pedra, para aquela multidão de almas carcomidas fisicamente, doentes, apodrecendo em carne, ela pregava as lembranças que ela tinha do Messias. E relata Humberto de Campos que ela desencarna leprosa, provavelmente em um resgate físico por causa do orgulho pela sua beleza, era uma mulher belíssima, pelos relatos. Só que era uma mulher que, caindo em si, se arrepende e modifica seus rumos. E relata Humberto, através de Chico Xavier, que o próprio Mestre Jesus vem retirá-la do seu corpo e exalçá-la às alturas. Pedro, ao cair em si, quando nega Jesus 3 vezes, modifica o seu comportamento e se torna o alicerce do cristianismo nascente. Muitas vezes o movimento do cristianismo só não foi quebrado ao meio por causa da harmonia e a paciência de Pedro em tentar conciliar opiniões que aparentemente eram divergentes. Então aquele homem que nega o Cristo 3 vezes se torna o apacentador de ovelhas. Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas, como diz Jesus a ele. E chega o seu desencarne em Roma, de ele ser crucificado, tal qual o Mestre. Mas em sua humildade, ele não se julga como digno de morrer na mesma posição do Mestre e pede para ser crucificado de cabeça para baixo, como de fato foi. Então nós vamos vendo que há diversos comportamentos de cair em si. Há um arrependimento construtivo e há um arrependimento negativo onde estagnamos, onde paramos, caímos em nosso desespero. Um outro encontro com Jesus. Eles eram 2 amigos, o mestre já havia desencarnado, e estavam caminhando rumo a Emaús, a estrada de Emaús. E eles iam relatando as suas lembranças do mestre, com tristeza, como a sua morte foi sofrida, aquelas horas longas de tortura, o abandono no momento da crucificação, o arrependimento por não ter seguido o mestre até o desencarne. E em dado momento um mendigo se aproxima deles e começa a perguntar: do que vocês estão falando? Que profeta, que Messias é esse que vocês se referem? Os 2 amigos olham para ele, o mendigo estranho, e dizem: você não conhece o grande Messias de Nazaré, Jesus? E eles começam a explicar para aquele mendigo quem era aquele Messias. Mas relata Lucas, em Atos dos Apóstolos, que os 2 ficam admirados, porque muitas vezes aquele mendigo começava a lhe explicar os fatos ocorridos com Jesus, fazendo ligações com o Antigo Testamento e dizendo que era para ter sido daquele jeito. E ia consolando aqueles 2. Chegando em dado momento do caminho,
o mendigo dá a ideia de que vai se separar deles. E eles lhe pedem, venha conosco, passe a noite conosco. O frio está chegando, é arriscado andar. O mendigo segue eles, entra dentro da casa, e eles vão fazer a sua janta, e o mendigo toma do pão e separa ao meio tal qual Jesus o fez. Relata Lucas que nesse momento os apóstolos, os discípulos, se dão conta de diante de quem estavam. E Jesus toma sua forma original. E se desmaterializa. Eles retornam e relatam aos apóstolos, e hoje está no Atos de Lucas. A simbologia por trás dessa passagem é muito interessante. Eles encontram Jesus como um mendigo. O mendigo lhes aconselha, lhes acalma, mas eles não se dão conta diante de quem estão. Muitas vezes encontramos Jesus em nossa vida e não nos damos conta diante de quem estamos. Algumas vezes Jesus aparece em nosso caminho, que muitas vezes não é o de Emaús, pode ser o caminho de Taquara, como um familiar difícil. Aquela pessoa que nos exige a vivência da humildade, da compreensão, da paciência. Jesus aparece em nossa vida como um familiar doente, que exige muitas vezes de nós que abramos mão de N favores materiais que a vida nos dá para cuidar daquela pessoa que muitas vezes usa fraldas, precisa ser banhada porque não se mexe mais, ou que tem distúrbios mentais gravíssimos e não responde por seus atos. Outras vezes aparece como o patrão disciplinador, castrativo, que nos testa a vontade de trabalhar, que muitas vezes nos dá a vontade de abandonar o nosso ganha-pão, ou como um colega difícil. N situações, problemas que nós não conseguimos enxergar Jesus nela. Nós enxergamos simplesmente a dor. Nós enxergamos a pedra como um empecilho, mas não como um degrau de crescimento. Mas os dois discípulos não querem abandonar o mendigo e pedem, nos acompanhe, a noite está chegando. E muitas vezes, quando a noite da morte se aproxima de nós, é que nós vamos nos dar conta da importância do Mestre. Prova disso é o momento do desencarne. Todos os espíritos relatam a Kardec que no momento de desencarnar, automaticamente, eles fizeram uma recapitulação de toda a sua existência, de todos os erros e acertos cometidos, em frações de minutos. 80 anos de existência em 1 minuto. E naquele momento, eles se veem tal quais eles são. E muitos, relatando a Kardec, se dão conta, como André Luiz o fez, relatando em Nosso Lar, que nesse momento a religião, ou melhor, a religiosidade, toma-lhe uma importância que nunca havia meditado. Que os conceitos científicos, materiais, humanos se tornam mesquinhos perante a vida pós-morte. E que os princípios contidos no Evangelho se tornam de uma beleza, de uma riqueza que nós não conseguimos enxergar normalmente quando encarnados. Então nós vemos que a questão é mudarmos o nosso ponto de vista. É não enxergarmos a dificuldade, a dor, a perda do ente querido, o familiar drogadito alcoólatra, como algo que veio para atrapalhar a nossa felicidade fictícia, a nossa felicidade frágil como uma flor. Porque nós não viemos à Terra para colher flores. Teremos flores momentâneas, mas viemos para evoluir. E normalmente, a dor é um instrumento utilizado para acelerar o nosso progresso.
Atualmente, no movimento espírita, a gente fala muito em regeneração planetária. A Terra passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E Kardec, na Gênese, explica que o mundo está passando por um recenseamento de almas, onde as individualidades que não se adequarem à nova situação futura do planeta sofrerão um exílio compulsório para planetas que se adequem ao seu nível moral. Ou seja, exílio de almas para outros planetas. E nós pensamos que isso será uma coisa simples de ser feita. Que qualquer alma que caia será exilada. Às vezes denota essa questão nas falas. Mas Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, relata um caso singular. Ele comete suicídio, é resgatado por um grupo espiritual, e nesse grupo espiritual ele começa a estudar vários tipos de suicídio e suas consequências para a alma, e em dado momento ele analisa um caso de um homem que em sua última existência ele enganava moças e após abandonava-as. E elas cometeram suicídios por causa disso. Ele desencarna através de suicídio também e se torna obsessor e futuramente líder de uma falange nas zonas trevosas. E mais de 10 homens se suicidaram em decorrência de seu processo obsessivo. Ou seja, ele era suicida, homicida, assassino. E explicam para Camilo que não seria de estranhar se, de um momento para outro, viessem ordens superiores para que essa alma fosse exilada em um planeta inferior à Terra para evoluir. Porque em poucos séculos nesse planeta de sofrimento, ele corrigiria milênios aqui na Terra de erros. O que aqui lhe levaria 3, 4 mil anos, lá ele faria em 5 séculos. Tamanho sofrimento que ele passaria. Porém, é explicado a Camilo, que isso não se dava porque o Cristo interferia, pedindo que todas as possibilidades de educação fossem gastas com ele, para que ele se arrependesse, caísse em si e se modificasse sem forças externas. Então nós vamos ver que a grande proposta do mestre, pedagogicamente, é que nós vejamos a dificuldade como algo para o nosso crescimento. Muitas vezes a árvore, para frutificar, ela não precisa só de adubo, ela precisa de poda, ela precisa de cortes. E isso deve doer muito. O ouro, para ser de qualidade, tem que ir ao fogo. O mármore é feito a altas pressões. O diamante mais quintessenciado é feito do mesmo material que o grafite, carbono, só que é feito em pressões vulcânicas. Então nós vamos vendo que a dor é o grande processo utilizado pelo Criador para burilar almas recalcitrantes no erro. Sempre que nós abrimos mão de aprender através do amor, ou seja, damos as costas ao Mestre, a dor nos bate à porta, para que nós caiamos em si, ou seja, despencamos do camelo, como ocorreu com Paulo de Tarso. E um fato que ilustra muito bem isso é relatado pelo espírito Humberto de Campos. Ele nos diz assim: em Jerusalém, nos arredores do templo, adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se daquele homem, corrigiu as dobras da roupa, muito branca, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos trejeitos do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou sussurrando-lhe ao ouvido: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao meu dispor em minha loja de essências finas.
Indicou extensa vila, cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, e continuou. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, em minha beleza, encontram o prazer que representa a coroa da vida, o que mais vale. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes de meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinos do exterior, exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tomou posição súplice depois de leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, me atende, por favor. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto mal-humorada. Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado de paixão, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, muito braba e revoltada, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorrem 2 anos. Quando Jesus levantava paralítico ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura atenazada de sofrimento atroz. O mestre seguiu aquela anciã sem hesitar. Num pardieiro denegrido e imundo, um corpo chagado exalava gemido, angustioso e cheiros detestáveis. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava carcomida de úlceras da lepra, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga e bela. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava se aproximar. Fitou o mestre e reconheceu-o. Era o mesmo mancebo nazareno de porte sublime e atraente expressão no olhar. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocados de intraduzível ternura, e convidou: venha a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencidos de dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, ajoelhou-se fraternal e abraçou-a, aconchegando-a de manso ao peito. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dolorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura e reanima e alivia, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: agora venho satisfazer-te os apelos. E recordando-lhe a palavra do primeiro encontro, acentuou compassivo: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Muitas vezes nós fechamos a porta de nosso coração ao Mestre. Optamos por favores materiais do mundo,
por favores da beleza física, por enganos íntimos decorrente de um orgulho que nos cega em relação a nós mesmos, por N coisas, e abrimos mãos de seguir o Mestre. Mas ele nos diz, não agora, quem sabe no futuro. E no futuro, muitas vezes, a oportunidade se renova com a dificuldade, com a dor, com o desencarne, com a perda de entes amados, com o desemprego, com uma doença terminal, ou algo que nos deixa dependente de pessoas. Semelhante à mulher que ora foi bela, mas naquele segundo encontro era uma sombra. Mas a misericórdia do Mestre vem ao encontro de nossa pobreza e nos convida novamente para, em nossa queda, a gente se reerguer, para nós crescermos, para nós mudarmos. E a porta da reencarnação se abre para a nossa alma, como a oportunidade daquele que deve R$100 pagar a seu Criador R$1, pagar 1/100, como diz Allan Kardec. E é assim que se expressa a lei divina. Ela é justa por nos fazer colher os espinhos que plantamos voluntariamente, mas ela é misericordiosa ao nos fazer sofrer somente o necessário para que aprendamos. A partir do momento que nos modificamos, a dor se faz desnecessária daquela forma. E é pensando isso que Gandhi, o grande libertador da Índia, tinha um amigo chamado Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, ele era um literato, grande poeta indiano, e chegou a ganhar em 1914 o Prêmio Nobel de Literatura. Ele desencarna, e na década de 40, Divaldo Pereira Franco relata que ele teve um sonho singular. Ele se vê fora do corpo, em jardins floridos, onde um riacho de águas cristalinas, onde o céu se refletia, cruzava o campo. E ele nota que ao longe vai vindo uma barca com um homem empurrando, com barbas compridas e brancas, vestido à indiana. O homem se aproxima com a barca e ele pede para entrar. E ele entra. Ele nota que não conhece aquele homem de lugar nenhum. E ele pergunta, quem sois, Senhor? O que queres de mim? E aquele homem lhe diz, eu me chamo Rabindranath Tagore e gostaria de escrever através da sua mediunidade alguns poemas de minha lavra. E vem a lume na década de 70, início de 80, um dos livros psicografados por Divaldo, ditado por Rabindranath Tagore, chamado Estesia. E na abertura do livro, Rabindranath Tagore relata os seus encontros com Jesus durante a sua existência última. E ele fala assim, quando a tua carruagem de sol nascente surgiu na madrugada da minha vida, eu podia extasiar-me com a visão das nuvens coando a claridade do dia, quais plumas oscilantes ao vento. Entreteci então minhas horas na contemplação da beleza, rico de luzes interiormente, sem olhar a erva tenra do caminho submissa aos meus pés, ou a borda ladeante por onde seguiam as minhas ansiedades. Não vendo o solo, absorto na visão do firmamento, não escutei os gemidos, nem me detive na dor lamentosa. Preocupado com a estesia de fora, evitei a tristeza, marginalizando o sofrimento alheio que passava por mim em ritmo acelerado. Mais tarde, eu já andava nos trilhos da idade adulta, e o teu carro de fogo em plenitude ardente fazia-me extasiar ante a tua espada flamejante, cravejada de labaredas voluptuosas que avermelhavam dourando a terra.
O amor chamou minha atenção. Dei o que tinha, porém desejei seguir além. A doce música da canção da sua voz nos meus ouvidos enternecia minha alma. Todavia, a magia da beleza me chamava para mais além. Eu era jovem então, não sabendo o que era a vida. Ao cair da tarde, com a visão cansada pelos anos vividos, ainda me extasiei com o forte poente, por detrás de cujos leques esgarçados em cores múltiplas, desaparecia o teu veículo viajor. A velhice enevoou as minhas experiências e o licor juvenil amadureceu no odre do meu coração. Saí tentando em vão reencontrar-te. Estranho e profundo amor no chão para onde o corpo ao quebrado se curva e no qual a vista se detém. Sinto que passas e mesmo sem ver-te, ouço-te cantando as oportunidades da real alegria. Tarde demais para mim. Persegui a beleza e perdi a hora de dar-me a aflição, em nome do amor que se transborda na juventude da eterna beleza e da intermina paz. É noite e cerro os olhos, enquanto a morte me abre a porta da libertação, chamando-me ao encontro contigo. E eu me extasio com as estrelas engastadas no veludo azul escuro do zimbório, formando uma estrada coruscante por onde deverei seguir para encontrar-te. Artista da vida, quanta estesia na tua realização! A tua voz que canta na música da natureza continua na harpa dos meus sentimentos a irradiar sons e beleza, chamando-me no rumo do teu amor sem interrupção. Imortal, antes do tempo e depois das eras, debruço-me na janela da eternidade, para que a magia da tua obra una cada vez mais o meu coração a ti, embriagando-me de felicidade. Com esse poema, a mensagem que nós gostaríamos de deixar a todos nós é que diariamente o encontro com Jesus se renova. Há 2000 anos encontramos o Mestre em de várias formas, em de várias posições, em de várias pessoas. O desafio é conseguir enxergar o Mestre no outro, é enxergar o Mestre na criança, é enxergar o Mestre no assassino, no bandido, no político, é enxergar o Mestre em nós. Daí a fala do Mestre aos apóstolos quando ele falava do fim dos tempos. E ele diz que o Senhor separaria os homens em duas classes: os que cumpriram a sua vontade e os que não cumpriram. Os que cumpriram foram aqueles, na palavra do Mestre, que o tiraram, que o visitaram na prisão, o socorreram na doença, o vestiram na nudez, o alimentaram na miséria. E os apóstolos, representados na história do Mestre, perguntam: Mestre, quando foi que te vimos nessa situação? E o Senhor responde aos discípulos: toda vez que fizeste isso a um dos pequeninos meus, foi a mim mesmo que o fizeste. Ou seja, a partir do momento que damos a mão ao nosso irmão, estamos dando a mão a Jesus. E assim evoluímos com o Mestre. A gente agradece pela paciência, pela compreensão de todos. Uma boa noite, um bom retorno. Obrigado.